Todo o meu percurso académico foi feito na Universidade de Coimbra, com algumas estadias no estrangeiro. Licenciei-me em Bioquímica pela Faculdade de Ciências e Tecnologia. Fiz um mestrado em Biologia Celular também da mesma faculdade, onde apresentei a minha tese. Alguns anos mais tarde obtive o grau de doutor na Faculdade de Medicina, com trabalho na área da farmacologia e terapêutica experimental, e atualmente sou professora de Fisiologia da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra. Durante este percurso académico tive a oportunidade de passar por alguns laboratórios estrangeiros, algumas faculdades. Há uma que destaco pelos anos em que colaborei, desde 1992 até o ano de 2002 aproximadamente, com quem ainda mantenho uma estreita relação de amizade e de colaboração, que foi a Universidade de Salamanca, que me acolheu, onde eu fiz uma parte substancial da minha tese de doutoramento e também bastantes publicações científicas. Em relação ao trabalho que desenvolvo atualmente na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, coordeno um laboratório de fisiologia muscular, onde estudamos o músculo nas suas adaptações ao exercício, mas também relacionado com algumas patologias e também com o envelhecimento. A atrofia muscular é neste momento um dos nossos alvos de estudo e que fazemos em parceria também com a Faculdade de Medicina, com o Departamento de Farmacologia e Terapêutica Experimental e também com algumas ligações ao estrangeiro, nomeadamente com uma universidade italiana e uma universidade francesa. O livro que vos queria apresentar hoje não é um livro científico. Optei por, dos 80% de literatura que ocupa os meus dias, virar-me um pouco mais para os outros 20%, que me dá muito prazer, a leitura, mas que culmina duas paixões, não só a leitura, mas também a fotografia. É um livro de fotografia, com texto de Lídia Jorge, chamado Silêncios, que me pareceu extremamente adequado por várias razões. Não só pela minha paixão pela fotografia, como referi. A imagem tem a capacidade de cristalizar um momento, mas esses momentos cristalizados pela imagem são momentos que nos levam a fazer grandes viagens através do nosso pensamento, que nos levam a outros locais que nos fazem sentir cheiros, que, portanto, é mais do que uma imagem que foi cristalizada. É tudo aquilo que queremos fazer com ela. E quando tem a palavra de Lídia Jorge, que é uma escritora que imprime movimento nas suas palavras, que nos faz viajar constantemente através dos seus textos, penso que não podia haver uma simbiose mais perfeita do que este livro. Ele também é importante por razões pessoais, foi uma oferta muito querida, mas também um livro que tem um título muito sugestivo. Em relação ao título Silêncios, o Eduardo Gageiro conseguiu captar o silêncio nas suas várias formas. E num mundo onde nós encontramos atualmente, por razões tecnológicas, por razões sociais, por toda a envolvência que vivemos, um ruído substancial na palavra e na imagem, Silêncios é algo que nos convida a alguns momentos de reflexão. Em relação à fotografia, eu penso que Lídia Jorge descreve, no início deste livro, de uma forma preciosa aquilo que é o fotógrafo. E que diz desta forma: dizem que os fotógrafos não são pessoas como as outras. Constam que caminham com metade dos olhos entre as mãos e não fazem separação entre o seu corpo e o mundo, como as crianças e os animais. Neste último aspecto, compartem a condição com todos os artistas dignos desse nome. E ainda bem que assim acontece.
Alguém há de ter a seu cargo a tarefa de manter ativa a relação entre o homem e o íntimo coração das coisas. Penso que esta definição é a melhor, é assim que o livro começa, com estas deliciosas palavras de Lídia Jorge. Eduardo Gageiro, ao longo deste livro, dá-nos imensas, como eu disse, imensas versões dos silêncios, passando pela solidão, que também é uma forma de silêncio e que hoje em dia é algo que devemos meditar, de certa forma. Há solidões por várias razões, não só a solidão que nos dá algum prazer por podermos, enfim, apreciar momentos de tranquilidade, mas uma outra solidão por razões sociais, por razões económicas que hoje, infelizmente, no nosso mundo são cada vez mais reais. Também nos dá o silêncio como a tranquilidade. E são todas estas facetas destas fotografias tremendamente ilustradas, e permitam usar esta palavra, ilustradas pelo texto de Lídia Jorge, que faz deste um livro que eu só poderia aconselhar no dia de hoje. Temos neste livro fotografias que vão desde Portugal até aos Estados Unidos, à China. Ele atravessa praticamente o mundo inteiro. Na minha opinião, as fotografias de Portugal, que são sobretudo fotografias do Alto e Baixo Alentejo, são fotografias extraordinárias, com uma luz que Portugal tem que é incrivelmente fabulosa em termos fotográficos. Provavelmente eu terminaria com uma outra definição, aliás, mais um conjunto de palavras de Lídia Jorge, que começa o último capítulo deste livro e que diz o seguinte: se o silêncio é de ouro, então de que metal precioso serão feitos os teus lábios?